Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as diversas soluções que estão sendo pensadas e implementadas para manter os blindados como meios eficientes de combate. Este vídeo é patrocinado pelo jogo World of Tanks. No início da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, as armas antitanque empregadas pelos poloneses, britânicos e franceses contra os panzers alemães seguiam exatamente os mesmos princípios das armas antitanque usadas na fase final da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, tentavam perfurar as blindagens através da força bruta, com uma conjugação entre velocidade do projétil e densidade da ogiva. Quanto maior o calibre e mais longo o cano, maior era a velocidade de saída do projétil e maior era a sua energia cinética, o elemento essencial para perfurar blindagens que naquela época podiam chegar a ter algumas dezenas de milímetros. Mas as armas antitanque estavam prestes a passar por uma autêntica revolução graças a um princípio conhecido da ciência há mais de 100 anos. Refiro-me ao chamado efeito Monroe, ou efeito Newman, que explica a concentração da energia da explosão de uma carga explosiva oca e moldada à volta de um cone. De acordo com esse efeito, a detonação de uma carga oca moldada à volta de um cone concentra a força da explosão no centro, gerando um feixe de plasma de milhares de graus. Com isso tendo sido usado como base para o desenvolvimento dos explosivos de carga oca moldada. O primeiro emprego prático desse tipo de explosivo foi feito em 10 de maio de 1940 pelos alemães durante o ataque ao Forte Eben-Emael, na Bélgica, quando um pequeno destacamento de menos de 500 paraquedistas alemães atacou de surpresa aquele que era visto como o forte belga mais poderoso da época, usando explosivos de demolição de carga oca moldada para destruir as torres dos canhões e as grossas paredes do forte. Aquela primeira experiência bem-sucedida incentivou as principais potências da época a desenvolverem armas antitanque com base naquele princípio, surgindo, durante aquele conflito, armas antitanque como o Panzerfaust alemão, a Piat britânica e a famosa Bazooka dos Estados Unidos. Todas elas tinham um elemento em comum. Eram pequenas, leves, extremamente fáceis de operar e, quando empregadas corretamente, tinham o potencial de destruir até mesmo os maiores e mais pesados blindados da época. Por causa disso, ao mesmo tempo em que as colunas blindadas tinham de estar atentas à linha do horizonte à procura dos grandes canhões antitanque, também tinham de estar atentas às esquinas, às janelas e aos bosques, pois a qualquer momento poderia sair de lá um soldado portando uma pequena, mas altamente letal arma antitanque. Tudo isso me fez lembrar o jogo World of Tanks, que patrocina esse vídeo. É um jogo online gratuito para PC, onde você pode comandar mais de 800 tanques, desde os ágeis e letais caça-tanques, tanques leves, médios e os pesados, autênticos monstros de aço com mais de 50 toneladas. E você pode também escolher a artilharia para atingir o seu oponente sem que ele sequer saiba que está na sua mira. É um jogo acessível a qualquer pessoa, seja novato ou profissional, onde você pode criar e explorar a sua própria estratégia, deslocando-se por campos abertos, escalando colinas íngremes, no meio de cidades, em zonas industriais, esgueirando-se por florestas ou atravessando desertos. As possibilidades de táticas e estratégias são praticamente infinitas. Os tanques apresentam uma incrível precisão histórica, com modelos autênticos e características de veículos que fazem você se sentir como um verdadeiro comandante de tanque. Ganhe experiência para modificar e atualizar o seu tanque, transformando-o em uma fera de aço pronta para enfrentar qualquer desafio. Então, o que você está esperando? Clique agora no primeiro link aqui na descrição e durante o registro use o código COMBAT. Se você for um novo jogador, receberá 7 dias de acesso Premium, 250 mil créditos, o tanque Cromwell B de nível 6 e 3 tanques de aluguel para 10 batalhas cada, o Tiger 131, o T-78 e o Type 64, todos eles nível 6.
E se você já tem uma conta, mas não joga há mais de 30 dias, receberá 3 dias de acesso premium, a camuflagem barganha e o aluguel do tanque Centurion Mark V por 7 dias ou 100 mil créditos se já tiver esse tanque na garagem. Não perca tempo, clica aqui no link e se junte a uma comunidade de 100 milhões de jogadores que compartilham da mesma paixão por tanques. Vejo vocês por lá! Voltando agora ao tema do vídeo, as pequenas armas antitanque de carga oca moldada obrigaram os engenheiros a desenvolverem contramedidas, como blindagens mais eficientes feitas de materiais compósitos e a mais importante de todas, a blindagem reativa explosiva, que são pequenos tijolos recheados de explosivos que se detonam quando atingidos, desviando o feixe de plasma e reduzindo os danos na blindagem. No entanto, agora, no século XXI, vemos os blindados enfrentando outros adversários ainda mais letais, com pequenos drones de alguns poucos quilos, conseguindo destruir blindados de mais de 50 toneladas. Um detalhe curioso é que esses drones costumam vir armados com o mesmo tipo de explosivo usado na Segunda Guerra Mundial, ou seja, ogivas compostas por explosivos de carga oca moldada. Mas, como esses explosivos são agora entregues por via aérea, através de pequenos drones difíceis de atingir e muito ágeis, controlados com precisão por meio de câmeras de alta definição que permitem ao operador atingir os pontos mais vulneráveis de um blindado, a letalidade aumentou muito, chegando mesmo a colocar em causa a praticidade do emprego de blindados nos conflitos modernos. É, por isso, muito importante deixar bem claro que os blindados são e continuarão sendo, por ainda muito tempo, essenciais em grandes manobras militares, principalmente nas ações ofensivas. Atacar posições defensivas sem apoio aéreo e sem grandes e poderosas colunas blindadas é a receita certa para o fracasso. Portanto, considerando a importância dos blindados nos conflitos modernos e as novas ameaças que enfrentam, o que pode ser feito para protegê-los? No caso específico dos drones, a medida que está provando ser a mais eficiente é a guerra eletrônica. Os drones dependem de links de dados via rádio para serem operados, por isso, se esse sinal de rádio for afetado ou interrompido, o drone não pode ser controlado. O problema é que, apesar de existirem sistemas de guerra eletrônica portáteis, não são ainda 100% eficientes. E por isso, para uma abrangência realmente completa, é necessário o emprego de grandes e muito pesados sistemas. Portanto, uma das soluções para o futuro envolve o desenvolvimento de sistemas mais eficientes de interferência eletrônica, de preferência portáteis. Outra solução, bem mais barata, envolve o emprego de telas e grelhas de aço à volta dos pontos fracos dos blindados. Trata-se de uma artimanha muito utilizada, mas só é útil contra o primeiro ataque, já que a proteção fica normalmente destruída e inutilizada. As defesas antiaéreas tradicionais só são eficientes contra drones de médias e grandes dimensões, mas contra pequenos drones de alguns poucos quilos são praticamente inúteis, com uma das possíveis soluções para isso no futuro passando pelo emprego do laser de alta energia. Como seria uma defesa de muito curto alcance, visando interceptar pequenos drones a poucas dezenas de metros? O laser em questão não precisaria ser de tão alta energia como os que estão sendo desenvolvidos por algumas marinhas para enfrentar ameaças muito maiores como mísseis balísticos a dezenas de quilômetros. Esse laser pode ser guiado até o seu alvo por radares, como aqueles que já são usados nos sistemas de defesa ativa como o Trophy. E por falar em defesa ativa, há alguns projetos visando a adaptação desses sistemas para defesa contra drones. Isso tudo mostra que os blindados, apesar de estarem enfrentando uma grande ameaça hoje no campo de batalha, equivalente à ameaça que enfrentaram na Segunda Guerra Mundial diante de armas como o Panzerfaust e a bazuca, podem ser contornadas com o recurso à tecnologia avançada, mantendo os blindados como peças centrais nos conflitos por ainda muitos anos. Não perca tempo, clica aqui no link e se junte a uma comunidade de 100 milhões de jogadores que compartilham da mesma paixão por tanques. Vejo vocês por lá!